Oi, gente! Hoje eu vim contar para vocês como eu fiz o rebaixamento no porcelanato para embutir a cuba de inox da minha pia. Como vocês viram, eu já tinha feito a parte de baixo de reforço com um porcelanato aleatório que eu comprei de sobra de estoque na loja, que é mais barato. Então eu fiz uma camada com esse porcelanato virado para baixo, ó, o acabamento dele, e eu já tinha cortado o espaço da cuba da pia. Daí eu vim com a peça de cima já cortada do tamanho exato, posicionei no local correto. Por baixo eu tracei o risco de lápis para saber exatamente onde eu tinha que cortar. E é justamente nesse risco de lápis que eu comecei o corte pelo avesso da peça. Como o corte varado para o outro lado não contemplou a parte redonda das beiradas da cuba, eu tracei ali com a própria cuba a parte redonda do risco que ficou faltando, porque é necessária para eu fazer o corte preciso agora. Reparem que para fazer a extração dessa parte do porcelanato onde vai a cuba, é preciso fazer um corte transversal em cada canto arredondado da peça, para facilitar o corte e depois para facilitar também para fazer o corte arredondado. Vejam que como o disco é redondo, e o corte tem que ser muito preciso, não pode passar nenhum pontinho do risco do lápis. Então sempre sobra um pouco de porcelanato na parte do avesso. Por isso que tem que virar a peça e cortar ali o restante que faltou cortar, para facilitar a extração da peça. Notem que sempre que a peça está com o acabamento para baixo, eu coloco tecido para forrar, porque com a trepidação da máquina pode riscar a peça, né? Então antes de ficar pronta já sai riscada. Então tem que ter esse cuidado. Agora é só dar um toquinho e ela desprende com facilidade. Para fazer o corte da parte redonda, eu vou passando a máquina bem pertinho, fazendo um monte de risquinho, um pertinho do outro, como se fosse dentes de um pente. E daí fica mais fácil de destacar essa parte arredondada e fazer o acabamento final. Sempre que a gente está cortando porcelanato, tem que ter uma posição muito firme para as mãos, para que não haja erro, porque qualquer erro aqui vai ser fatal para a peça. Bom, eu repito esse corte em formato de pente nos outros cantos. Depois eu venho com um alicate para dar uma torcidinha na peça que vai quebrando os pedaços, ó. Até coloquei um pouco de zoom aqui para ver mais de perto. Como agora eu estou virando a peça de novo com o acabamento para baixo, vamos de novo ajeitar o paninho ali para forrar bem o calço. E com a máquina eu vou tirar os excessos ali da parte de baixo, porque com o alicate sai uma parte, daí fica mais um pouquinho que tem que tirar com a máquina. Daí devagarzinho a gente vai dando acabamento para ficar tudo lisinho depois. Como eu estava usando um calço muito baixo embaixo da peça, eu achei melhor deixar ela de pé para eu conseguir alcançar o disco da máquina onde precisava. Mas se eu tivesse calçado embaixo com um calço um pouco mais alto, eu não precisaria erguê-la para fazer isso. Então fica a dica. Para conferir agora a medição da cuba, necessariamente eu vou ter que colocar um calço mais alto. Então providenciei aí os banquinhos dos meus netos. É um quebra-galho, mas serve. Essa é a hora que eu vou medir direitinho a cuba, ver onde ela tá pegando, onde não tá. Daí eu vou usar a máquina de novo para fazer aquele acabamento mais sutil. Tirar todas as partes onde está pegando. E veja, essa posição é ideal para fazer o acabamento com a máquina, não aquela que eu fiz anteriormente de erguer a peça e com uma mão só segurar a peça com uma mão, com a outra segurar a máquina, não dá muito certo não. Se eu tivesse usado esses calços mais altos desde o começo, teria sido bem melhor. Mas vivendo e aprendendo, né? Por isso que eu tô aqui explicando direitinho para já dar o serviço mastigado para todo mundo que quiser aprender isso. E não repetir os mesmos erros que eu.
Esta é a parte que precisa dar maior atenção, muito cuidado, porque é quando eu vou fazer o risco com o disco de corte da posição exata onde vai ficar o rejunte entre a peça de porcelanato e o inox. E tem que ser um negócio perfeito, porque senão fica feio. Tem que ser sempre do mesmo tamanho, não pode quebrar a beiradinha, lascar, então tem que ser feito com muito, muito, muito cuidado mesmo. Esta é a segunda cuba que eu faço, porque na minha cozinha tem 2 pias. Eu fiz a da minha ilha antes e agora essa aqui é a pia da parede. E eu resolvi inovar dessa vez. Eu estou fazendo o desbaste do esmalte do porcelanato com o disco de corte. E da outra vez eu só tirei o esmalte com o disco de corte. Depois eu usei um rebolo cônico para fazer o desbaste do restante. Mas eu achei que demorou demais com o rebolo, além do rebolo ser muito mais pesado que o disco. Então dessa vez eu resolvi usar só o disco para fazer tudo. Muito cuidado, fui tirando, pode ver que agora que eu dei zoom para mostrar bem de pertinho, tem que ir com muito cuidado mesmo. Qualquer erro pode lascar uma beirada do porcelanato. E daí não tem o que fazer, tem que desperdiçar a peça. Agora que a câmera está bem de perto, dá a impressão, mas é só impressão, que o disco às vezes está com menor velocidade, mas não está não, é só ilusão de ótica, porque o disco está girando na velocidade máxima da máquina. Só quando a gente usa rebolo, que é bom usar uma velocidade menor. Como a minha esmerilhadeira ela não tem regulagem de velocidade, ela é 220, para eu usar ela com o rebolo, eu coloco na 110. Daí ela fica mais devagar. Mas neste caso aqui, ela está ligada no 220 e está funcionando em rotação máxima, apesar de estar parecendo que está devagar. Então, o disco que eu estou usando é da Cortag. É um disco de corte diamantado porcelanato turbo. Eu gostei dele, viu? Ele tem corte preciso. Então, eu não estou ganhando nada de anunciar essa marca, mas é que eu testei e aprovei. Mas de qualquer forma, eu sou afiliada da Shopee, então eu deixo os links dos produtos que eu uso na descrição do vídeo. E vocês podem dar uma verificada lá. E se vocês tiverem algo para comprar, mesmo que não seja nenhum dos produtos que eu coloquei nos links, só o fato de acessar a Shopee por um dos meus links, qualquer coisa que seja comprado através desses links, eu ganho uma pequena comissão e a pessoa que comprou não paga nada mais por isso. Então isso acaba ajudando bastante o meu canal. E eu fico muito agradecida por isso. Obrigada mesmo. Agora que eu coloquei a cuba no lugar, eu estou verificando os lugares que vou ter que melhorar o desbaste. Ou porque está muito alto, ou porque está muito justo em volta da cuba. É o momento dos ajustes finais agora. Notem que eu estou tirando o calço alto, para eu deixar com o calço bem baixinho. Por que isso? Porque eu preciso apoiar a mão na mesa, para manter mais firmeza, porque é hora que tem que fazer um ajuste finíssimo. Qualquer erro, qualquer coisinha pode lascar, posso perder o trabalho. Então eu tenho que estar com as mãos bem firmes. Agora é a hora da colagem da cuba. Primeiro passo, eu limpo bem com álcool, muito bem mesmo com álcool, para tirar qualquer vestígio de pó, qualquer gordura, qualquer coisa que possa ter ali. Limpo tanto o porcelanato quanto também a peça de inox. Os dois lados têm que estar bem limpos e bem secos. Inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe. Ative o sininho das notificações, pois assim saberá quando eu lançar outro vídeo. Seja das coisas que eu tenho feito aqui em casa, que são muitas, ou das minhas viagens e aventuras por aí. Conto com você para dar relevância ao meu trabalho e ao meu canal. Muito obrigada. É hora de fazer a vedação.
Eu peguei um tubo de PU 40 que eu já tinha aqui, já estava aberto, então estou com um pouco de dificuldade de passar direto com o bico dele. Então eu estou colocando num pires ali que eu vou passar depois com uma faca, porque estava muito difícil tirar ele do tubo. Então, essa vedação eu faço só na parte interna. Vocês vão notar aí que eu vou colocar o PU 40 só na parte de dentro. Que é para se qualquer água escorrer da pia, ela não vai ultrapassar essa barreira interna e pingar lá dentro do móvel. Por que eu não faço toda a colagem com PU? Porque o PU, quando ele fica muito na água, ele fica preto, fica feio, ele embolora demais. Então eu faço só essa parte interna com PU. E notem que eu estou ajeitando com a faquinha para não ficar absolutamente nenhum vão sem o PU. Assim elimina qualquer possibilidade de vazamento. Agora eu estou colocando a massa plástica. A massa plástica na embalagem pede para misturar 20 gotas de catalisador em cada 100 gramas de massa plástica. Mas para eu ter mais tempo de trabalhar com ela, demorar um pouco mais a endurecer, eu costumo colocar umas 7, 8 gotas a cada 100 gramas. Ela demora um pouco mais para endurecer. Coloquei agora essa luva plástica, comum de cozinha mesmo, porque na hora de colocar a cuba vai sobrar massa para todo lado agora, senão eu ia ficar com os dedos tudo lambuzados. Agora é a hora que tem que acertar direitinho, verificar direitinho se não tem nenhum lugar mais alto, mais baixo, tirar o excesso de massa. Então agora eu estou tirando o excesso da massa que está mole ainda. Depois que secar, daí eu vou ter que tirar o outro excesso. E eu vou tirar com esse estilete que eu vou mostrar a seguir, que a minha filha que comentou comigo, daí eu comprei, eu achei excelente para limpar a massa plástica. Ele é muito preciso, muito fácil de usar. E inclusive para limpar o azulejo, onde a gente faz a mistura da massa plástica, que sempre fica resíduo, é uma delícia de tirar com ele, bem fácil mesmo. E eu vou deixar o link dele também na descrição. Pronto, agora finalizando essa limpeza, a pia vai estar prontinha, sem nenhum degrauzinho para acumular água. E linda, que me deixa muito orgulhosa de mim. Inscreva-se no canal, clique no sininho das notificações, curta, compartilhe para que esse vídeo chegue a mais pessoas e deixe nos comentários a cidade de onde você me assiste.